está começando hoje uma nova série de mensagens. Então, para você que gosta de anotar aí, nós estamos começando hoje 3 semanas em que a gente vai falar sobre os heróis da fé. Então, nossa nova série de pregações aí, Heróis da Fé. E para a gente começar, eu queria fazer um desafio aí. As primeiras 5 pessoas que chegarem aqui na frente e me falarem o nome de um herói da fé que está lá em Hebreus 11, vai ganhar um chocolate. Valendo, pode vir. As primeiras 5 pessoas. Jesus. Vixe. Jesus é um herói da fé. Mas assim, não sei, vale, não vale, né? Não vai valer, porque... Moisés. Muito bem. Palmas para ela, gente. Um chocolate, muito bom. Abraão, muito bem também. Acertou. Raabe, olha só, muito bem. Esse lê a Bíblia, hein? Parabéns, muito bom. Moisés. Muito bem, Moisés. Um chocolate para você. E a última? Abel, muito bem, gente. Parabéns, uma salva de palmas para esse povo. A prova de que eles estão lendo a Bíblia. Então hoje, a gente vai começar uma série para falar sobre os heróis da fé. Eu não sei você, mas faz silêncio aí. Agora é o momento de você se conectar com o Senhor. Então, fecha sua boca agora, guarde seu celular aí. Vou pedir colaboração dos pais também. Não conversa, porque os adolescentes, se verem você conversando, vão conversar também. Então, vamos fazer silêncio. Gente, nós temos falado bastante, e provavelmente você já escutou nos últimos meses, nos últimos cultos, sobre a palavra avivamento. Quem aí já ouviu sobre avivamento? Tem uma galera animada aí. Mas, às vezes, a gente escuta tanto falar sobre avivamento e a gente não sabe realmente o que significa. Afinal de contas, o que é um avivamento? A gente ora por isso. Não sei se você é crente novo ou não, mas normalmente a gente está sempre orando, falando, Deus, a gente quer viver um avivamento. A gente quer viver assim como tantos homens do passado viveram. Mas, afinal de contas, o que é um avivamento? Avivamento é quando a presença de Deus, ela se manifesta de uma forma tão grande em um lugar que muda completamente a atmosfera e a maneira que as coisas acontecem. Avivamento é marcado por intimidade com Deus, não é marcado só por pessoas chorando ou por um louvor muito bom. Avivamento é quando existe uma onda de arrependimento, santidade e transformação. A gente pode ver alguns avivamentos ao longo dos anos. Não sei se você já ouviu falar, mas em 1904 e 1905 aconteceu o avivamento no país de Gales. Esse avivamento ele começou em uma igreja pequena, uma igreja de bairro, com um homem chamado Evan Roberts. Ele tinha 26 anos na época e ele começa a se apaixonar por Deus. E ele começa a se apaixonar cada vez mais pelo Senhor e começa a pregar tão entusiasmado que as pessoas começam a se converter, começam a se arrepender dos seus pecados, começam a se santificar e buscar a Deus. E acontece uma transformação, as pessoas começam a chegar, a igreja começa a crescer e não tinha mais a ver com a placa de uma igreja, porque Deus estava se movendo no meio daquele povo. Todo avivamento, ele é marcado por pessoas que conhecem tanto a Deus, que não só os cristãos são impactados, mas uma cidade inteira, um país inteiro. A taxa de criminalidade, depois que aconteceu o avivamento no país de Gales, caiu drasticamente. Durante esses anos, 1904 e 1905, tiveram muitas prisões nesse país que fecharam, porque não tinha mais presos. As pessoas, elas não queriam sair da presença de Deus. As pessoas se ajuntavam tanto numa igreja para buscar o Senhor que a taxa de criminalidade simplesmente chegou ao fim naquele país. As pessoas foram tão marcadas nessa época que muitas das músicas que nós cantamos hoje surgiram nesse período. Provavelmente você não sabe, mas muitas músicas surgiram.
Então, avivamento é quando a presença de Deus se manifesta em um lugar de uma forma tão intensa e tão profunda que não tem como aquele lugar continuar igual. Assim também foi numa universidade, Asbury, que fica lá nos Estados Unidos, em 1970, recentemente, em 2023, aconteceu, não sei se alguém aí chegou a ver, mas aconteceu também um movimento muito legal. Os jovens daquela universidade começaram a cantar na capela, e as pessoas começaram a chegar, e foram dias e dias e dias de um culto ininterrupto. Imagina, começar aqui, ó, a gente chega aqui para o culto, o pessoal começou a cantar, Deus estava se manifestando de uma forma tão forte que as pessoas não foram embora. Aquele culto durou mais de uma semana. E assim aconteceu lá em 1970. As famílias daquela cidade nos Estados Unidos foram transformadas. As famílias nunca mais foram as mesmas, porque aconteceu um avivamento naquele lugar. E quando a gente olha para esse e tantos outros avivamentos que aconteceram, nós vemos que Deus levantou homens e mulheres que eram amigos dele, para que ele pudesse usar como líderes nesses movimentos. Não são grandes homens que fizeram grandes feitos, mas pessoas que estavam sensíveis à voz de Deus. O crédito é óbvio que não é deles, mas Deus escolheu se manifestar por meio deles. E eu não sei você, mas eu quero muito ver um avivamento na nossa nação. Quem aí quer ver um avivamento no Brasil? E ver os adolescentes de Curitiba todos conhecendo a Jesus, a gente chegar aqui, não ter mais espaço, as igrejas de Curitiba começarem a lotar tanto que a gente vai para as praças e vai para as escolas. Eu não sei você, mas eu quero muito poder viver um avivamento no nosso país. Mas a gente pode aprender com algumas pessoas como nós podemos nos posicionar nesse tempo. Então, a gente está falando sobre os heróis da fé. Então, hoje, o tema da pregação vai ser Heróis da Fé e os Avivamentos. Os homens e mulheres de Deus que lideraram grandes movimentos, grandes despertares, eles têm características que foram aprendidas com homens e mulheres da Bíblia. Alguns grandes heróis da fé modernos, não sei se você já ouviu falar de algum deles, mas nós temos George Miller, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, John Stott, Corrie ten Boom, Fanny Crosby e muitos outros. Mas a gente vê que cada um deles carregava também marcas dos heróis da fé, aqueles que o pessoal veio aqui falar. Então nós vemos marcas de Enoque, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Raabe. Nós vemos marcas dos heróis da fé nos grandes avivalistas. Os heróis da fé modernos, todos esses homens que nós citamos, desses avivamentos que aconteceram, eles guiaram pessoas e povos para viverem realmente um novo de Deus. Mas os heróis da fé da Bíblia vieram muito antes para nos ensinar a olhar para Jesus. Então, por isso, a gente vai ler hoje o texto de Hebreus 11. Vou falar para você ficar de pé no seu lugar, para você acordar. Levanta aí, pega a sua Bíblia, que a gente vai ler a Bíblia de pé, igual a tradição em algumas igrejas. Então, já fica de pé aí. Quem aí está com a Bíblia de papel na mão? Quero ver. Levante sua Bíblia. Aê, gente, muito bem. Então, abre sua Bíblia aí em Hebreus 11, que nós vamos ler juntos. Aí, já deu tempo para você achar, né? Se você não achou, continua achando aí. Se você não trouxe Bíblia, peça perdão e se arrependa e traga a Bíblia semana que vem. Vamos lá, Hebreus 11, silêncio. Hebreus 11, versículo 1, fala assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor,
isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. A gente vai pular lá para o versículo 32 agora. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros ainda enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Feche seu olho de novo que a gente vai orar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Deus. Nós reconhecemos que é uma palavra que nos traz vida e que é capaz de nos transformar. Nós te pedimos, fala com a gente agora, nos ensina, Deus, através desses heróis da fé, a sermos como eles, mas principalmente a sermos como o Senhor, Deus. Fala com a gente essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Quando nós olhamos para esses homens e mulheres que fala aqui nesse capítulo, a gente não leu porque é um capítulo bem extenso, mas ele começa a citar Abraão, Moisés, Abel, e começa a falar o que cada um tinha feito. Quando a gente olha para eles, a gente pode aprender algumas coisas, e hoje eu queria destacar duas delas com você. Então, se você está anotando aí, preste atenção. Hoje a gente vai falar sobre duas marcas dos heróis da fé, marcas que inspiraram os avivalistas e que hoje podem nos inspirar também. A primeira marca de um herói da fé é que heróis da fé entendem que são peregrinos. Vou falar de novo. Heróis da fé entendem que são peregrinos. Olha lá para o versículo 13 ao 16, vai falar assim. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem buscando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Um peregrino é alguém que está numa jornada. É como se você aí, eu não sei se alguém tem o sonho de ser mochileiro, de sair aí, às vezes eu vejo uns vídeos no Instagram e a realidade parece linda, né? Mas não deve ser tanto. De colocar uma mochila nas costas e de ir rumo a um destino e você entender todos os dias que você está indo. É como se fosse uma caminhada ali, como se fosse uma trilha, não sei quem já fez trilha aí. O peregrino é uma pessoa que está nessa jornada. É uma pessoa como se fosse um viajante em busca de algo. O peregrino, ele vive para algo maior. Então, ele entende que não tem a ver com as coisas que ele vai vivendo todos os dias, mas tem a ver com o destino final. John Bunyan, ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Já fica aí de dica para você, se você quiser entender mais. Mas, quando nós olhamos para todos esses homens de Hebreus 11, nós podemos ver que eles eram peregrinos. Eles não estavam em busca de alguma coisa aqui. Eles não estavam em busca de uma faculdade. Eles não estavam em busca de ficar famoso ou de algo que, na época, para eles era considerado muito bom. Esses homens eram peregrinos. Eles estavam em busca do lar celestial. Eles sabiam que nada nessa vida seria melhor do que um dia estar com Jesus. O lar do peregrino é o céu, é para lá que o peregrino está indo. Então o peregrino, ele olha e ele não vai se importar com as coisas daqui, mas com as coisas do céu.
Eu lembro quando eu estava mais ou menos entrando no primeiro ano do ensino médio, meu sonho, não sei se eu já contei isso aqui, mas meu sonho era ir para o exército. E eu lembro que os meus amigos, inclusive, riam de mim, que eu falava, não, eu vou para o exército e eu vou fazer coisas grandes lá. E depois eu mudei de ideia. Falei, não, eu vou fazer psicologia. E aí eu fui mudando e estava ali numa indecisão, não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria fazer algo grande. Desde pequena, essa era uma coisa que estava no meu coração. Eu queria ser astronauta, queria pisar na lua. Eu não sei se você também tem esses sonhos meio malucos, mas eu tinha vários desses sonhos assim. Eu falava que se eu não fosse fazer algo assim, não ia valer de nada a minha vida. Então, eu sempre quis fazer algo grande. Mas aí, no primeiro ano do ensino médio, eu lembro que Deus começou a me incomodar. Veio um grupo lá da Austrália para cá, e eles estavam contando como é que era a universidade deles, e como que funcionava a questão de chamado. E eu nunca, se já tinha ouvido sobre isso, mas eu falava, Deus, eu quero fazer alguma coisa importante, né? Eu não vou ser missionária, ser esquecida, ninguém lembrar de mim ao pensamento, né, gente? Confessando os pecados. E eu tinha essa visão de que eu precisava fazer algo marcante. Mas foi nesse ano que Deus começou a plantar algo no meu coração e falar, Raquel, talvez você esteja vivendo pela coisa errada. Talvez você esteja querendo ter o seu nome sendo lembrado pelas pessoas e aparecer na televisão e fazer grandes entrevistas. Mas eu comecei a me apaixonar pela Bíblia, me apaixonar por Jesus e entender que todas essas coisas iam acabar. Eu não sei se tem alguém aqui que é famoso aí no TikTok ou no Instagram. Você pode até ser, mas deixa eu te falar uma coisa. Daqui 10 anos, talvez vai ter gente que nem vai lembrar de você. As coisas que a gente corre aqui, a gente vai correr atrás de vento. Quando a gente vive pelas coisas dessa terra, é como se a gente estivesse correndo atrás de nada. E foi nessa época que eu entendi, Deus, eu vou parar de querer fazer algo grande só para eu aparecer. Eu vou sair do trono e entender que o Senhor precisa aparecer na minha vida. E foi aí que eu entendi, no meu segundo ano do ensino médio, inclusive foi numa conferência, eles faziam teatro, cada dia era um pedacinho do teatro. E eu lembro que no último dia, fechava o teatro e era a história do peregrino. E aí era uma pessoa que estava em busca de algo, e ele carregava uma mochila, e ele passava por tempestades, e tinha um barco, e eu lembro que Deus foi falando comigo, eu estava servindo na conferência, e falei, Deus, tá bom, né? E no último dia, eu lembro que eles entregaram uma carta para cada participante, e no final eles falaram para a gente abrir. Na hora que eu abri, tinha a foto de uma pessoa com uma mochila nas costas, com um mapa do mundo na mão, olhando para as montanhas, e atrás tinha uma carta ao peregrino. E eu lembro que na hora que eu abri aquele envelope, Deus falou comigo, Raquel, eu quero que você viva integralmente para mim. Eu lembro que eu comecei a chorar, falei, Deus, eu vou ficar pobre, como que eu vou me sustentar? É a crise de quem vem para o ministério. E eu lembro que ali veio uma convicção muito grande do Senhor falando, para de viver pelas coisas terrenas, começa a viver por algo celestial. Você foi chamado para ser peregrino. Os homens dessa história, de toda a história da Bíblia, eles entenderam que eles não estavam vivendo só para conquistar reinos, só para ser rei, mas eles viviam por algo maior. Isso não significa, gente, só para deixar claro aqui, que você ser peregrino significa você largar tudo e fazer teologia. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você entender que se você for fazer uma faculdade, a tua profissão, ela não vai ser para algo terreno, ela vai ser para algo eterno. Tiveram grandes missionários que foram médicos, que foram advogados, que foram dentistas. Então, é entender que não tem a ver com profissão. Não tem a ver necessariamente com aquilo que você faz, mas tem a ver com o propósito da tua vida. Se você está correndo atrás de você ser popular na tua escola, de você ser a pessoa que você vai passar e todo mundo vai saber quem você é, de você ser popular aqui na PIB, de você ser considerado, nossa, a pessoa mais crente da school, isso vai passar. Isso vai passar. O peregrino entende que ele vive por algo eterno. E por isso existem 4 marcas de um peregrino e eu queria falar sobre elas com você. A primeira marca de um peregrino é que o peregrino não vive para si.
O peregrino, ele não vive mais para si mesmo. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui na terça-feira na conferência, mas o Luca Martini pregou sobre tomar a nossa cruz. A gente precisa voltar para a Bíblia, não sei quanto de Bíblia você conhece, mas tem um versículo muito famoso que com certeza em algum momento você já ouviu. Jesus falando, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O peregrino entende que ele não vive para si. Não tem como você dividir o teu coração. Não, aqui eu vou ser de Jesus, aqui não. Na minha escola eu vou fazer qualquer coisa, ninguém está me vendo, Deus não está me cobrando. Na minha casa eu vou bater a porta do meu quarto mesmo, eu vou falar que eu não estou afim de lavar louça. Mas não tem como a gente separar as coisas da nossa vida. A gente precisa entender que a gente não vive mais para a gente mesmo. Quando Jesus assume o trono do nosso coração, a gente precisa entender que Ele assume o controle. Eu gosto sempre de falar para as meninas que eu discipulo que é como se fosse um carro. Você está lá dentro de um carro e você está dirigindo a sua vida inteira. Quando você convida Jesus para entrar, Ele vai falar, olha, agora eu sou o motorista. Você precisa escolher sair do banco do motorista e falar, agora eu vou ser passageiro e eu não vou opinar. Eu não vou mais viver para mim. A segunda marca de um peregrino, a primeira é que ele não vive mais para si mesmo. A segunda é que o peregrino vive por algo maior. O peregrino, ele não vive só, igual eu falei, para conquistar as coisas terrenas, mas ele vive para alcançar algo maior, para que as pessoas possam conhecer Jesus. Igual eu te falei, todas as coisas passam. Talvez, tem muitos pais e mães aqui, essa seja até a tua história. Lutou para conseguir um bom emprego, lutou para conseguir uma boa graduação. Mas essas coisas, quando a gente chegar diante de Jesus, eu fico pensando, será que Ele vai querer que a gente apresente os títulos? Olha aqui, Jesus, eu tive tantos seguidores, eu fiz tal coisa, na minha escola todo mundo me conhecia. Na minha empresa eu era o chefe. Não são essas coisas que Jesus vai querer de nós. O peregrino vive por um propósito maior. Ele conhece a Deus de uma forma tão profunda que ele não vive mais pelas coisas desse mundo. Terceira marca de um peregrino. O peregrino conhece o seu Deus. Então o peregrino não vive mais para si. Ele vive por algo maior e ele conhece o seu Deus. Conhecer o seu Deus não tem a ver com você saber só de ouvir. Ah, eu conheço a Deus porque eu vou na igreja. Não, você pode vir na igreja e não conhecer. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que conheça todo mundo que está aqui hoje. Tenho certeza, não tem como. Da mesma forma com Deus. Você pode falar, Deus, eu vou na célula, eu sirvo na igreja, e mesmo assim você pode não conhecer a Deus. O que vai te motivar a você não viver mais para você mesmo, a você não correr mais atrás das coisas desse mundo, a você não ficar sempre se perguntando, será que vale a pena? Ah, mas eu vou escolher esperar para o casamento. Eu vou escolher não beber, eu vou escolher não ouvir as músicas que estão falando um monte de besteira. Todas essas coisas, você só vai realmente fazer um compromisso com o Senhor quando você conhecer a Deus. Não vai ser só de um sentimento que você vai ter aqui, vai ser de você conhecer a Ele de verdade. Abraão, aqui em Hebreus 11, fala bastante de Abraão. Abraão não deu um salto no escuro. Não foi assim, Deus falou, Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele, tá bom, eu vou, não sei para onde eu estou indo. Ele conhecia Deus. A fé, ela não é um salto no escuro. Fé tem a ver com você conhecer e confiar no caráter de Deus. Repete para a pessoa do seu lado. Fé tem a ver com conhecer e confiar no caráter de Deus. Você vir na igreja, levantar a sua mão, você cantar no louvor, você cantar aí no seu lugar, não vai te fazer conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus quando você tiver intimidade com Ele. Sabe como que você tem intimidade com alguém? Quando você investe seu tempo. Com certeza aí tem algum amigo que você é bem próximo, que você sabe tudo da vida da pessoa. Como que você descobre essas coisas sobre a pessoa? Passando tempo. Você vai na casa da pessoa, você sai junto.
essas coisas nos levam a conhecer alguém. E com Deus é igual. Como que a gente pode conhecer a Deus em intimidade? Lendo a Bíblia. Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Qual foi a última vez que você parou e falou, eu vou parar um tempo e eu vou ler o que o Senhor tem para mim hoje? Qual foi a última vez que você parou na sua casa, fechou seus olhos e orou, sem contar a hora do almoço e da janta, e você falou para Deus aquilo que estava no teu coração? Você só vai conhecer a Deus quando você tiver intimidade. Então, 3 marcas aí de um peregrino. Ele não vive mais para si. Ele vive por algo maior e ele conhece o seu Deus. E a 4ª marca do peregrino é que o peregrino tem Jesus como sua recompensa. O que isso significa? O peregrino, ele não se importa com fama, com dinheiro. Ele não se importa em receber algo aqui nessa terra. Ele não se importa. Esses heróis da fé, aqui, não sei se você percebeu, mas no texto fala assim, eles morreram sem ver a promessa se cumprindo. Qual que era a promessa que eles tanto esperavam? Jesus. Todos eles viveram muitos anos antes de Jesus vir. Eles não tiveram contato com essa recompensa, mas eles continuaram olhando para o alvo, mesmo que a recompensa não estivesse aí. O Salomão contou hoje a história de que ele ganhou o carro. Isso foi muito legal. Mas a sua vida com Deus não tem que ser baseada em você falar, eu vou buscar a Deus, eu vou dar meu dízimo porque eu quero ganhar um carro, porque eu quero ganhar uma bicicleta, porque eu quero ganhar um celular. Essas coisas, elas são uma consequência que pode ou não acontecer com você. Quando você conhece a Deus de verdade, você conhece um Deus que é tão bom, que ter Ele como sua recompensa é suficiente. Eu não sei se você já ouviu a história de um missionário chamado Jim Elliot. Ele e mais 4 missionários decidiram ir para uma tribo no Equador pregar sobre Jesus. Nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. Decidiram 5 casados, tinham filhos, mas entenderam que eles precisavam ir para essa tribo. Decidiram, deixaram tudo para trás e foram. No momento que eles chegaram naquela tribo, eles foram mortos. Os indígenas daquele lugar nunca tinham recebido pessoas de fora, não sabiam o que eles queriam e atiraram flechas que naquele momento mataram aqueles 5 homens. Os anos passaram e um dia a esposa do Jim, o nome dela era Elizabeth, ela decide que ela iria voltar para aquele lugar. Ela e a filha pequena decidem, nós vamos voltar para a tribo que matou o meu marido. Eu vou voltar e eu vou falar de Jesus para eles. No momento que ela chega naquela tribo, eles falam, nós estávamos esperando por você. E aí ela fica meio confusa e pergunta, como assim? E aí aqueles indígenas contam que no momento que eles mataram aqueles homens, anjos começaram a aparecer naquele lugar. E eles começaram a sentir a presença de Deus. E eles começaram a falar, o que é isso? O que é que esses homens vieram nos contar? E eles começaram a esperar. Quando é que alguém vai voltar para nos contar sobre a esperança que esses homens tinham? Então aquela mulher começa a explicar o plano de salvação. E aquela tribo inteira se entrega para Jesus. Aquele homem não ficou sabendo que o sacrifício dele gerou uma tribo inteira sendo salva. Ele não sabia. Naquele momento, talvez pela cabeça dele passasse, poxa, a gente veio até aqui e a gente morreu, a gente se sacrificou por isso. O peregrino, ele entende que a recompensa dele é o próprio Jesus. Não tem a ver com as coisas desse mundo. Se você ficar buscando por recompensas terrenas, você vai ser uma pessoa vazia. Você vai ser uma pessoa que vai correr atrás do vento a sua vida inteira. Mas quando a gente olha para os heróis da fé, a gente começa a perceber que eles viviam como peregrinos e viviam por uma recompensa eterna. Então essas são as 4 marcas de um peregrino. Ele não vive para si, ele vive por algo maior. Ele conhece o seu Deus e ele tem Jesus como a sua recompensa. E eu queria te deixar uma pergunta aqui. E se Deus não respondesse as suas orações? E se Deus te chamasse para viver no anonimato, para ninguém saber quem você é?
E se Deus não te desse o privilégio de ver um avivamento acontecendo no nosso país? E se a família que você tanto idealiza, você não tiver? Se você não passar na faculdade que você tanto sonha, se as coisas que você mais quer na sua vida não acontecerem, ainda assim você vai decidir gastar a sua vida por Jesus? Ainda assim você vai chegar aqui e falar: Jesus, o Senhor é o dono da minha vida. Presta atenção, eu não estou dizendo que a gente seguir a Deus e que viver com Deus é uma vida de sofrimento e que Ele quer te fazer sofrer, que Ele é um Deus ruim e que Ele quer que você vá para uma tribo e seja morto lá. Não é isso. Viver com Deus e ser um peregrino é um privilégio. Esses homens que viveram com essa esperança, eles viveram um privilégio. Você precisa parar de tentar fazer Deus caber dentro do molde que tem na sua cabeça. Se Deus age conforme você quer, você fala: nossa, esse culto foi muito bom. Mas se Deus não faz as coisas, então eu acho que quando a gente tenta fazer Deus caber dentro dos nossos sonhos, daquilo que a gente idealiza, não dá certo. Os peregrinos, eles entendem que o amor de Jesus é a melhor coisa. Eles entendem que é a maior alegria do mundo é conhecer a Jesus. Assim como o Luca Martini pregou aqui, tomar a nossa cruz é maravilhoso. Pode ser que não seja fácil, pode ser que seja doloroso, pode ser que no caminho você tenha dificuldades. Mas tem a ver com conhecer a fonte da nossa alegria. Tem a ver com a gente poder cantar as músicas que a gente canta aqui no culto de verdade. Talvez você está cantando um monte de música aqui e você não está nem prestando atenção na letra. Você está lá falando que Jesus é sua alegria, que Jesus é tudo. Mas será que quando você canta isso, você diz do fundo do seu coração? Porque você conhece essa alegria? William Carey foi um outro missionário na Índia. E ele esperou 7 anos naquela nação para poder batizar a primeira pessoa que se converteu lá. Ele esperou 7 anos. Ele também foi outra pessoa que largou tudo que tinha e foi para aquele lugar. E ele esperou 7 anos. Imagina o que é esperar 7 anos. Imagina você esperar 7 anos para você passar no vestibular. Você vê todo mundo se formando, gente casando e você lá esperando. Ele esperou 7 anos e ele não foi embora, porque ele sabia que valia a pena. Ele tinha uma alegria e uma convicção eterna. Então a gente aprende com os heróis da fé a sermos peregrinos. Os heróis da fé entenderam, assim como os avivalistas, que eles eram peregrinos. A segunda marca do herói da fé, então a primeira aí, é que eles entendem, heróis da fé entendem que são peregrinos. A segunda marca é que heróis da fé são testemunhas. Olha aí para o texto Hebreus 11, 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A segunda marca do herói da fé, dos heróis da fé, é que eles são testemunhas. Eles são peregrinos, mas eles são testemunhas. Os heróis da fé, eles provaram e viram de um Deus que estava com eles. Aqui nesse texto fala, eles venceram exércitos, fecharam a boca de leões, fizeram um monte de coisa.
testemunha, até mesmo num tribunal, ela é aquela que presenciou algo, ela é aquela que viu, que estava lá, viveu aquilo. A palavra de uma testemunha no tribunal, ela é completamente levada em consideração, dependendo do que uma testemunha fala, vai para um lado, vai para o outro. Eles normalmente escutam atentamente o que uma testemunha tem para falar, porque foi a pessoa que viveu aquilo. Eu lembro em 2023, estava saindo da PIB num domingo de manhã, e eu estava com mais 3 amigas, e a gente ia voltar de ônibus para minha casa para almoçar, e eu não sabia, porque eu não sou muito ligada assim, em futebol, essas coisas, e aí eu não sabia que era dia de Atletiba. E aí, beleza, assim, eram umas 2 horas da tarde, a gente saiu daqui tarde, eu nem sabia de nada, estávamos ali no tubo da Bento Viana. Daqui a pouco chega um ônibus assim, gente, lotado com a torcida organizada, de uma das torcidas lá. E assim, eu olhei e falei, virei para uma amiga minha e falei, olha, acho melhor a gente não entrar. E ela, não, eu sempre pego ônibus com eles, não dá nada, são gente boa. Falei, bom, já que ela está falando, vamos, né? Beleza, a gente entrou, estava lá no ônibus. Eu nunca entrei num ônibus assim, tão lotado na minha vida, não tinha espaço. Todo mundo, todos os torcedores lá. Beleza, assim, eu não conhecia muito torcida organizada até então, depois disso conheci. E aí estava lá, daqui a pouco, eis que passa do outro lado o ônibus com a torcida rival. Gente, virou uma loucura. Eles começaram a gritar e começaram a querer se tacar para fora da janela do ônibus. E o pior, tinham 2 pontos, um do lado do outro. Para quê? Foi parar naquele ônibus, naquele ponto de ônibus. Eles desceram, e eu lembro assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, gente, será que é o dia que Jesus vai me levar para perto dele? E aí, eles desceram e começaram a se jogar bombinha e não sei o quê. E uma gritaria. E detalhe, as pessoas que ficaram dentro do ônibus eram só senhorinhas, e eu e minhas 3 amigas. E elas começaram a gritar, motorista, vai, por favor. Só que qual que era o problema? Eles estavam segurando o ônibus, então não tinha o que fazer. Eu lembro que a gente só ficou abaixado. E eu estava assim, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eles vão se matar? Resumo da história, voltaram para dentro do ônibus, continuaram gritando. Uma das minhas amigas começou a passar mal, porque ficou nervosa. E a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, e aquela gritaria ainda, e eles se xingando. Aí a gente consegue descer finalmente. Foi uma experiência bem traumatizante. Mais tarde, a gente ficou sabendo que aquele dia foi muito feio a briga. Eu não sei se sempre é assim, né? Eu espero que não. Mas naquele dia, eu lembro que assim, muita gente se machucou. A polícia chegou lá depois e aconteceu um monte de coisa. Mas eu lembro que eu fiquei pensando, gente, se alguém tivesse morrido dentro do ônibus, quem que eles iam chamar para testemunhar? A gente. Graças a Deus, ninguém morreu dentro do ônibus. Mas assim, foi uma cena da minha vida um pouco traumatizante. E eu lembro que eu comecei a pensar, eu vivi tudo isso. Se eu tivesse que falar sobre o que eu vivi, eu ia ser levada em consideração, porque eu fui testemunha disso. A testemunha é a pessoa que ela vive algo. Ela sente na pele aquilo que está acontecendo. Tem uma frase que o Douglas Gonçalves fala, eu queria repetir ela aqui para você. Testemunha não fala daquilo que leu, não fala daquilo que ouviu. Testemunha fala daquilo que viveu. Os heróis da fé eram testemunhas porque eles tinham vivido algo com o Senhor. Se nós queremos nos parecer cada vez mais com eles, nós precisamos ser essas testemunhas. Que não vão ser aqueles que vão ouvir falar, não vão ser aqueles que vão dizer, eu conheço Jesus. Mas aquele que viveu, aquele que pôde na pele experimentar quem é Jesus. Se alguém te perguntar hoje, quem é Jesus? Você vai contar a história dos teus pais? Vai contar uma história que você ouviu aqui na igreja? Ou você vai poder contar os seus próprios testemunhos? Eu conheço Jesus porque Ele me curou, porque Ele me transformou. Então, nós precisamos ser testemunhas. Esses homens e mulheres de Deus, aqui em Hebreus, eles viveram tudo isso, e aqui fala que eles sofreram, eles foram açoitados, eles passaram por coisas difíceis, mas porque eles conheceram a Deus de verdade, eles foram testemunhas. Sabe por que nós precisamos ser testemunhas? A gente já está indo para o final, queria pedir para você prestar muita atenção aqui, porque essa é a parte mais importante de hoje. Sabe por que nós precisamos ser testemunhas? Porque o avivamento não acontece quando a gente só busca por avivamento.
Transformação não acontece quando você busca só por isso. Acontece quando nós buscamos ser testemunhas de Jesus. Quando nós buscamos conhecer a Ele de verdade. Quando a gente busca viver na pele quem é esse Deus. A testemunha, ela compartilha, ela fala sobre aquilo que ela viu. Atos 1:8, o próprio Jesus fala: vocês receberão poder, vocês receberão da minha presença e vocês serão testemunhas. O próprio Jesus estava falando: você não vai só ficar cheio da minha presença, ficar cheio de poder e curar as pessoas por onde você for. Você vai ser a minha testemunha. Você vai falar para as pessoas sobre aquele de quem você conheceu. Esses homens e mulheres de Deus, esses heróis da fé, sejam os avivalistas, sejam esses da Bíblia, todos eles entenderam que eles precisavam testemunhar sobre o Deus que eles tinham conhecido. Deus não quer que a gente seja uma igreja egoísta. Ele não quer assim: nossa, você está aprendendo tanta coisa legal na school, tanta coisa legal na sua célula, tanta coisa que Deus está falando com você aqui. Ele não quer que você seja uma pessoa inflada, que vai recebendo as informações, que vai conhecendo de Deus e vai guardando só para você. A presença manifesta de Deus é muito bom. Quem estava aqui na conferência provou disso. A gente viu na sexta-feira passada. Se você estava aqui, você sabe. A gente sentia Deus aqui com a gente. Deus começou a operar no nosso meio. A presença manifesta de Deus é muito boa. A presença manifesta de Deus é aquilo que nos impulsiona. É aquilo que testifica no nosso coração que Ele é Deus. Mas Deus não foi egoísta com a gente, Ele decidiu compartilhar. Então nós precisamos ser testemunhas de Jesus. Nós precisamos falar sobre aquele a quem nós conhecemos. Talvez você não tenha nada para falar sobre Jesus, porque você vem aqui no culto e você está mais preocupado se o seu crush te notou do que se você vai ouvir a voz de Deus. Talvez você venha aqui mais porque você quer sair com os teus amigos, porque é legal, e você quer ir para o rolê depois do culto. Porque você realmente quer conhecer um Deus vivo. Quando nós recebemos essa presença dentro de nós, quando o Espírito Santo ele é vivo dentro do nosso coração, não tem como a gente guardar para a gente. Se nós queremos, assim como esses heróis da fé, viver coisas grandes com Deus, se nós queremos ver um avivamento acontecendo no Brasil, se a gente quer ver a visão do Flow se cumprindo aqui, ter 3.000 adolescentes toda sexta-feira, nós precisamos entender que nós somos peregrinos e que nós somos testemunhas. O avivamento é marcado por 3 coisas. Ele é marcado por fruto de intimidade. Avivamento é fruto de intimidade. Avivamento gera reforma e transformação. E avivamento gera uma resposta. Quando você descobre quem é Deus de verdade, você precisa testemunhar. Sabe quando que você vai ver a sua escola aqui? Sabe quando que você vai ver os teus amigos que você tanto quer que conheçam Jesus nesse lugar? Quando você vai ver sua família transformada, é quando você decidir se levantar como um peregrino, como uma testemunha. E você faz isso através de um compromisso com Ele. Você precisa ter compromisso com Jesus. Um compromisso sério. Talvez você precise fazer um compromisso de cortar algumas coisas da tua vida. De cortar algumas amizades, os vida louca que você anda, como já diria o Tarek. Talvez você precise decidir ler mais a Bíblia. Talvez você não conheça nem metade daquilo que está escrito aqui. Você precisa decidir. Decida acordar mais cedo para ler a Bíblia antes de qualquer coisa. Decida parar de ver as séries que você assiste, você sabe que te afastam de Deus. Decida parar de consumir pornografia. Decida parar de fazer coisas que te afastam de Deus. Se nós queremos viver como os heróis da fé, precisa haver decisão. No versículo 38, e é uma das minhas partes preferidas, fala que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno dos heróis da fé. Eu não sei você, mas eu desejo do fundo do meu coração um dia chegar diante de Jesus e Ele olhar para mim e falar: minha amiga,
o mundo não era digno de você? Será que quando Deus olha para você, para o seu coração, Ele pode dizer que o mundo não é digno da sua vida? Se a única coisa que alguém conhecer de Jesus for a sua vida, qual Jesus as pessoas têm conhecido? Se a única coisa que a pessoa que senta do teu lado, no teu trabalho, na tua escola, se a única coisa que ela conhecer de Jesus for através de você, qual Jesus essas pessoas têm conhecido? A Ariadna, uma missionária, contou aqui uma história, eu queria lembrar ela para você. Um homem que pregava sobre Jesus na Ásia foi preso, ele estava sendo perseguido e deixaram ele muitos anos passando por tortura. Chutaram o rosto dele, ele já não enxergava direito, ele já não tinha mais dentes na boca. E ele passou muitos anos naquele sofrimento. Quando ele foi preso, o filho dele era uma criança. E aí 30 anos se passaram e o filho dele um dia volta para visitar ele. Eles tinham deixado ele de joelhos e falando: você vai ficar aí até você negar o seu Deus. Ele já estava semanas daquele jeito. E aí aquele filho, quando vê o pai naquele estado, ele chega perto, abraça o pai e fala: pai, nega Jesus, depois você se resolve com ele. Aquele homem olha para o filho e fala: sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Será que Jesus encontra pessoas assim aqui nesse lugar? Será que Jesus encontra amigos de verdade nesse lugar? Será que Ele encontra homens e mulheres como eram esses heróis da fé, que são peregrinos e não vivem mais pelas coisas desse mundo? Eu quero poder ser a pessoa com quem Jesus pode contar. E eu acredito que hoje Jesus quer levantar pessoas aqui que vão se posicionar. Então, se hoje você tá falando: Deus, eu quero ser o amigo com quem o Senhor pode contar. Eu quero ser assim como esses heróis da fé. Eu quero te convidar, vem aqui pra frente. Se coloca aqui de joelhos. Não espera a música vir, não espera o seu amigo vir. Se você está falando: Jesus, eu quero ser como esses heróis da fé, vem aqui pra frente agora e se coloca de joelhos e fala: Jesus, eu quero ser o amigo com quem o Senhor pode contar. Eu espero que Jesus possa encontrar aqui uma geração de adolescentes e pais que não vão viver de sexta-feira em sexta-feira, que não vão viver de conferência em conferência ou de acampamento em acampamento, mas aqueles que vão falar: Jesus, eu não vou negar o Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Custe o que me custar, eu vou viver pelo Senhor. Custe o que me custar. Começa a falar isso para o Senhor. Começa a abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero ser assim como esses heróis da fé foram. Eu quero entender que o Senhor me chamou para ser peregrino, para viver por algo maior. É uma decisão que você precisa fazer do teu coração, que você precisa falar: Senhor, quando o Senhor olhar para cá e Ele quiser resgatar escolas inteiras, universidades inteiras, que Ele encontre uma geração rendida a Ele, que diga: Senhor, conta comigo, conta comigo. Começa agora a falar isso para o Senhor. Eu vou te dar um tempo, enquanto a gente canta essa próxima música, para você abrir o teu coração para Jesus. Se você está no seu lugar sentado, se coloca de pé nesse momento. Talvez você já seja um amigo com quem Jesus pode contar, mas agora a gente vai orar por essas pessoas que se colocaram aqui, para que cada vez mais o Senhor encontre em nós aqueles que querem ser amigos dele. Senhor Jesus, hoje nós oramos, Pai, para que quando o Senhor olhar para o Flow, quando o Senhor olhar para a nossa igreja, quando o Senhor olhar para Curitiba, o Senhor encontre verdadeiros amigos, aqueles que não se importam em deixar as recompensas terrenas, aqueles que não se importam em deixar tudo para trás, Deus, aqueles que não se importam se não serão lembrados, se não serão vistos,
mas aqueles com quem o Senhor pode contar, Deus. Olha para nós nessa noite, Deus. Olha para esses aqui que querem tanto ser teus amigos, Deus. Aqueles que, assim como os heróis da fé, Deus, entendem que são peregrinos e que estão vivendo por algo maior. Aqueles que entendem nesse lugar que a nossa pátria é o céu, Jesus. Encontra nesse lugar aqueles com quem o Senhor pode contar, Deus. Encontra uma geração completamente rendida ao Senhor, que te ama, Jesus, que precisa do Senhor, que ama a mensagem da cruz, Deus. Nós te pedimos, Jesus, encontra em nós esses amigos, Pai, em nome de Jesus. Você que está orando, continua aqui na frente, não precisa voltar para o seu lugar. Eu queria te fazer agora um segundo convite. Talvez você está aqui e você é um adolescente, ou você é pai de adolescente, e para você tudo isso ainda parece muita loucura. Parece muito distante você poder olhar para um Deus e dizer que Ele é a melhor coisa da sua vida. Talvez você ainda não conhece esse Deus. Talvez ainda falta você entender o que Ele fez por você. Que Ele é um Deus que te ama. Ele é um Pai. Ele é aquele que quer olhar para você e quer te amar, porque Ele morreu numa cruz por você. Ele um dia te criou para que você fosse imagem e semelhança dEle. Mas por causa do pecado nós estávamos afastados de Deus. Então um dia Ele envia Jesus para ser a ponte que nos reconecta com Deus. Jesus é aquele que um dia morreu para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Para que você não seja mais escravo dos seus pecados, das suas vontades. Talvez você ainda é uma pessoa vazia, que não conhece esse amor. E hoje Deus está te convidando a você entregar a tua vida para Ele e falar: Jesus, eu cansei de viver do meu jeito. Então eu queria pedir para agora todo mundo fechar os olhos. Feche os olhos aí no seu lugar. E você que hoje quer decidir, quer falar: Senhor, eu entendo que eu ainda não conheço o Evangelho, mas eu quero te conhecer. Levanta sua mão no seu lugar, não tenha vergonha. Levanta sua mão e fala: Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Levanta sua mão onde você está, porque Jesus, Ele quer te dar uma vida nova. Se você levantou sua mão, eu vou falar para você repetir agora uma oração comigo. E no final você vir aqui procurar um dos nossos conselheiros. Você vir aqui e falar que você tomou essa decisão. A gente tem um QR Code aí. Se você quer conhecer mais Jesus, talvez você ainda não conheça Ele, talvez pareça muito distante, entra nesse grupo. A gente quer andar com você. A gente quer te apresentar quem é Jesus. A gente quer que você se sinta em casa nesse lugar, que você possa encontrar uma família aqui. Se você está aí na galeria também, depois vem aqui e conversa com os nossos conselheiros. Eu queria pedir agora, repete essa oração comigo no seu lugar. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração e a minha vida por completo. Me perdoa pelos meus pecados. Eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Vou orar por você rapidinho. Depois você pode vir aqui conversar com os nossos conselheiros. Senhor Jesus, nós te pedimos por cada uma das pessoas que hoje decidiram seguir o Senhor, Deus, e decidiram entregar a vida por completo para o Senhor, Deus. Que essas pessoas possam começar uma caminhada, Deus, onde elas conhecem um Deus amoroso, um Pai presente, e que a vida delas nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, o pessoal que está orando aqui ainda, amém. Palmas para Jesus. O pessoal que está orando aqui, pode continuar orando aí no lugar de vocês.
A gente já tá bem estourado com o tempo, então... Não vai ter? Então é isso, gente. A gente já estourou nosso tempo, então não vai ter música agitada. Então, um beijo, boa semana pra você. Volta pra casa meditando tudo que você ouviu aqui. E os voluntários, lembra de subir aqui pra gente orar junto. É isso aí.